Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bom dia, seja todo mundo muito bem-vindo. Tô num cenário diferente hoje. Tô aqui na casa de uma amiga minha, mas eu não podia deixar de trazer uma palavra. Bom dia, bom dia. 10 segundinhos, só pra esperar mais alguém entrar. Como vocês estão? Como foi a ceia de Natal? Não tô podendo falar muito alto, mas acredito que vai dar para ouvir. Bom dia, bom dia, bom dia. Daqui a 6 dias já vai ser ano novo. Ano novo 2023. E o que você tem feito? O que você tem feito? Tem planejado o próximo ano? Colocado as suas ideias no papel? O que tem feito? O que você vai fazer para que 2023 seja diferente de 2022? Se nós fizermos a mesma coisa que nós fizemos em 2022, vai chegar no final do ano de 2023 e nós vamos ter os mesmos resultados. Você está contente com o seu resultado, com aquilo que você produziu em 2022? Se você não está contente, então eu sugiro que você faça uma colheita, um plantio diferente, para que você tenha uma colheita diferente. Veja, reavalie o que você fez, quais foram as suas atitudes em 2022, quais foram os resultados, aquilo que você colheu, e faça diferente. Faça diferente. Amém? Vamos começar? Vamos começar com a nossa oração. Primeiro, abençoar esse dia maravilhoso. Eu não sei se eu consigo inverter aqui. Eu queria que vocês vissem essa vista. Eu tô aqui de frente pro céu. Tá maravilhoso. Deixa eu ver se eu consigo levantar um pouquinho. Gente, olha que coisa maravilhosa. Que céu maravilhoso. Que Deus maravilhoso. Deixa eu voltar aqui. Isso não é motivo de você acordar e agradecer a Deus por mais um dia? Não só porque o céu tá lindo, se tivesse chuvoso também ia ser um dia maravilhoso, um dia perfeito feito por aquele que nos criou. Vamos agradecer? Pai, nós entramos agora na Tua presença, Pai. Muito obrigada por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando. Muito obrigada pela Tua misericórdia que se renova cada manhã. Muito obrigada pelo fôlego de vida que o Senhor colocou dentro de nós. Obrigada, Senhor, porque enquanto a vida ainda há esperança. Muito obrigada, Pai, pelas nossas capacidades, por ter nos dado capacidade de andar, pensar, falar, sentir, Pai. O Senhor nos deu tudo que a gente precisa para viver em abundância nesse mundo que o Senhor criou para a gente habitar. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor é na nossa vida. Não só pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. O Senhor é nosso Deus maravilhoso, poderoso, amigo, fiel. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu te agradeço pela tua presença. Faça morada em mim. Mostre a mim, mostre a todos nós aquilo que nós precisamos mudar para que a gente esteja conforme o teu coração. Que no nosso coração e a nossa mente anseie por agradar somente o teu coração e não as pessoas. Que a nossa vida seja inteira para que a gente faça coisas para que o Senhor não se agrade da gente. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, pela nossa vida, pela vida de cada um desses que estão assistindo e de cada um desses essas pessoas que vão assistir depois essa live, Pai. Que eu seja instrumento do Senhor, que o que saia da minha boca cure e liberte e traga conforto para aqueles que escutam, Pai. Que da minha boca saiam palavras de cura e de libertação e não de mágoa, de feridas e de ressentimento.
Em nome do Senhor Jesus, Senhor, entrega a minha vida nas tuas mãos, entrega a vida da minha filha nas tuas mãos, entrega a vida de todos esses que estão aqui presentes, que vão assistir depois nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, faça morada aqui, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei mais viver sem ti, e eu não quero mais viver sem ti. Em nome de Jesus, teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Amém, amém, amém. Vamos lá? Toda live nós começamos com uma ferramenta chamada Eu Sou, que é para reforçar a nossa identidade. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você não é aquilo que você acha que você é. Porque a gente acredita em mentiras e a gente cria mentiras na nossa cabeça. Ah, Camila, como assim? Às vezes com a atitude de alguma pessoa, às vezes com as atitudes que teu pai e tua mãe tiveram na infância com você, você acreditou que não era amada, você acreditou que você não era capaz, você acreditou que você não merecia, você acreditou que você era culpado das situações erradas que aconteciam à sua volta, e isso é uma mentira. Deus te criou para você ser amado, amada, pertencente, importante, você é. Então, você é imagem e semelhança do Senhor. Essa é a sua primeira e principal real identidade. Então, se você é imagem e semelhança do Senhor, do Deus Criador, você nasceu sim para ser amada, amado, para ser forte, para ser abundante, para ser muito, para ser maravilhoso, maravilhosa. Você é imagem do Senhor. Então, tudo que a gente viveu durante toda a nossa vida nos afastou da nossa verdadeira identidade. Então, nós vamos fazer essa ferramenta, é muito legal, porque reforça a nossa identidade. Então, vamos lá. Eu vou falar no feminino, porque eu vou falar pra mim. Se você for homem, você fala no masculino, tá bom? Então, eu sou. Nós começamos com a nossa primeira e verdadeira real identidade. Eu sou imagem e semelhança do Senhor. Eu sou amada, eu sou maravilhosa, eu sou linda, eu sou sábia, eu sou abençoada. Eu sou humilde, eu sou obediente, eu sou abundante, eu sou muito, eu sou liberta, eu sou organizada, eu sou líder, eu sou justa, eu sou próspera, eu sou muito. E aí você vai colocando as características que você nasceu para ser. Gente, nós somos imagem e semelhança do Senhor. Nós não nascemos para ser as características ruins. Nós nascemos para ser as características boas. As características ruins de desorganizado, de desobediente, de mentiroso, de incapaz, essas características que às vezes você olha para você, mas eu sou muito medrosa para fazer isso. Não, você não nasceu para ser medrosa, medroso. Você nasceu para ser corajoso, você nasceu para enfrentar, você nasceu para vencer. Então, a palavra de Deus fala que o verdadeiro amor lançou fora todo medo, todo medo. Então, você não é medroso. Por mais que você se sinta assim. Isso é uma condição da sua mente. Então, reprograme a sua mente e acredite que você nasceu para ser corajoso, você nasceu para ser vencedor, você nasceu para ser muito. Se você se sente pouco, se você se sente a pior pessoa do mundo, se você se sente menos que os outros, gente, isso é uma mentira que a gente acredita. A gente mesmo acredita nas mentiras que a gente coloca na nossa mente por causa das experiências da nossa vida, tá? Estude, vai estudar a mentalidade, vai estudar o cérebro humano, vai estudar Deus. Tudo que a neurociência explica está na Bíblia há milênios. Então, estude neurociência, estude a Bíblia, principalmente. Estude inteligência emocional, que você vai entender por que você pensa essas coisas erradas de você. Vamos lá? Olha só. Ontem, gente, nosso culto aqui é maravilhoso. Eu convido vocês a estarem presentes toda quarta, sexta, domingo, segunda-feira também. Hoje é segunda. Segunda-feira tem cultos na nossa igreja e nós estamos recebendo mensagens maravilhosas. Nos meus stories, depois que acabar a live, eu vou deixar o link o link do culto de ontem da minha igreja. Eu trouxe aqui um pouquinho, mas é bem pouquinho. Como eu não tô em casa, eu vou fazer uma live bem curta. Vou tentar fazer uma live bem curtinha da palavra que foi ontem. Gente, tá sendo transformador em palavras de alto impacto. Alto impacto. Então, se vocês quiserem, depois vocês vão nos meus stories, depois que acabar a live,
e assistam principalmente a palavra que foi pregada ontem, que vai ser muito detalhada. Aí lá vocês vão conseguir assistir essa palavra muito bem detalhada. O que eu trouxe ontem e que tem a ver com a palavra de ontem que o nosso pastor pregou? Nosso pastor é o Lucas Miranda e nossa igreja é a Igreja Internacional da Graça de Deus. Então, se vocês forem aqui da minha cidade, daqui de Rondonópolis, eu convido vocês a estarem presentes. Tem uma geladeira aqui que acabou de fazer barulho, mas não tem problema. Estarem presentes no culto, nos nossos cultos. Não tem culto toda segunda é de finanças, quarta-feira é da família, sexta-feira é de cura e libertação. Começa às 7 horas da noite e domingo é domingo de culto celebrado, culto para Deus, para a família, para todo mundo, às 6 horas da tarde, tá bom? Então, olha só, lá em Gênesis 1, 28, Gênesis 1, 28, capítulo 1, versículo 28. Então, Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. O que Deus fez? Deus criou o mundo para a gente habitar. E o que ele falou? Vai e governe. O quê? O mundo. O mundo tá aqui pra gente governar. E o que a gente faz? A gente não governa nem a nossa própria vida. Nem a nossa própria vida. Você criou com toda a capacidade de dominar, de governar. Você foi criado, você nasceu com toda a capacidade de viver o bom, perfeito e agradável que Deus fez. Porque Deus fez essa terra perfeita. Se você ler Gênesis, você vai ver como o Jardim do Éden era perfeito. Tinha tudo que a gente precisava. A gente não precisava cozinhar, a gente não precisava trabalhar, a gente não precisava plantar, já estava tudo pronto à disposição. Deus deu tudo o que a gente precisava. E ele falou, vai e governe. E o que aconteceu no Jardim do Éden? Depois de um tempo, depois que Deus criou o homem e a mulher caiu em tentação, a serpente, Satanás caiu, foi lá, tentou a mulher caiu. E quando a mulher caiu, o homem caiu, e ela pegou todo o governo que Deus deu para o ser humano e entregou nas mãos de Satanás. E Satanás ficou com o domínio do mundo. E o que aconteceu? Deus tinha um plano. Deus tinha um plano, porque os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Qual que era o plano de Deus? Criar o homem e a mulher para ter relacionamento com Deus e viver da abundância que ele tinha criado na terra. Deus não criou a terra para Satanás. Deus criou a terra para o homem, para o ser humano habitar e dominar sobre tudo aquilo que ele tinha criado. Então, a gente não precisava de mais nada, estava tudo ali. Só que por causa de uma desobediência, por causa da gente por causa daquele momento o ser humano ter preferido ouvir a Satanás ou que ouvir a Deus, ele foi entregue para Satanás todo o domínio da terra. Então ele tomou todo o domínio da terra e fez o que ele quis. O que aconteceu? Deus tinha um plano, e o plano de Deus era fazer com que esse domínio voltasse para as nossas mãos. E para isso acontecer, Deus entregou o seu único filho. Então, Jesus veio e tomou de volta para nós todo o domínio da terra que foi dado de graça para Satanás. Então, quando Jesus veio, viveu, fez a sua obra, morreu na cruz, ressuscitou, ele venceu o inferno, ele venceu a morte, ele venceu Satanás. E trouxe de volta para nós todo esse domínio. Só que parece tão simples falar isso, mas a gente não sabe as renúncias que tiveram que acontecer. Todas as pessoas que estiveram envolvidas nesse contexto, nesse projeto de Deus para que a gente tivesse o domínio da terra de novo nas nossas mãos, o governo de novo nas nossas mãos, teve muita renúncia. E essa renúncia foi feita principalmente por 4 pessoas que estavam diretamente envolvidas com todo esse plano. E o que eu quero dizer para você? Eu vou dar uma explanada aqui. O que eu vou falar vai ser bem rapidinho, mas vocês assistam o culto de ontem, porque lá o pastor traz coisas assim incríveis sobre isso. E isso veio de forte impacto comigo, para mim, e por isso que eu estou dividindo com vocês, tá?
Nós somos criados para dominar, nós somos criados para viver no mundo. Deus criou o mundo para a gente habitar. E é para a gente viver aqui as glórias de Deus, sim. Então, Jesus morreu e ressuscitou e falou: eu vim para que tivessem vida e vida em abundância. Jesus não veio só para a nossa salvação. Jesus não veio aqui só para a gente ser salvo, para quando acontecer tudo que tiver que acontecer, a gente habitar no céu com Deus. Jesus veio para entregar de volta para nós o domínio que foi tirado de nós, que foi entregado de bandeja e foi dado de bandeja para o inimigo. Então, ele veio sim para que nossos pecados fossem perdoados e para que a gente tivesse livre acesso ao Pai novamente. Livre acesso ao Pai novamente, mas que a gente tivesse também o domínio de volta nas nossas mãos. Então, o que aconteceu? Olha só, em Isaías 9, do capítulo 9, versículo 6 até o 7, diz assim: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo é sua paz e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo o sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Então, Jesus veio para a terra, passou tudo o que passou, e depois ele morreu e ressuscitou para que a gente tivesse de volta o domínio. Mas para que tudo isso aconteça, gente, quatro personagens, não sei se eu posso falar pessoas, mas quatro personagens, digamos assim, reais, tiveram que fazer uma renúncia muito grande para que isso aconteça. E o primeiro deles foi Deus. Imagina você pai, você mãe, você olhar para o teu filho e falar: filho, aconteceu uma coisa errada e eu tenho um plano e eu preciso que você morra. Eu preciso que você sofra, eu preciso que você vá. Jesus é Deus, Deus é Espírito. Ele estava na tua glória. Ele precisou descer em forma de homem e passar por todas as tentações que nós passamos para que tudo que Deus tinha planejado fosse consumado. Então, assim, imagina o papel de Deus, a renúncia que Deus teve que fazer de olhar para o teu único filho e falar: filho, eu preciso que você desça, eu preciso que você vá, eu preciso que você passe, eu tenho um plano e eu preciso que você desça em forma de homem na terra e lá você faça tudo o que foi planejado para que a gente volte a dar o domínio, para que o meu plano volte a funcionar do jeito que eu planejei. Deus é mais poderoso que o diabo, gente. Deus é mais poderoso do que qualquer coisa na terra. Então, o diabo tentou usurpar o plano de Deus, mas Deus nunca ia deixar isso acontecer. Deus não ia nada, nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Então, ele tinha um plano para resgatar o domínio de novo e entregar nas nossas mãos. Mas esse plano envolvia ele entregar o único filho dele. O único filho dele à morte, a trazer ele aqui em carne e osso, em corpo, em homem, em ser humano. E ele precisava passar pela morte, vencer a morte, ressuscitar, para que esse plano dele funcionasse. Então, olha só. Jesus, ele veio para a terra e na Bíblia fala que ele passou por todas as tentações que um ser humano passou. Jesus se destituiu da tua glória. Ele deixou a tua glória e desceu como um homem, carne e osso, passando por todas as tentações. Então, Deus entregou o teu único filho para que viesse em homem, em carne e osso, e passasse por todas as tentações e mostrasse que é possível viver uma vida assim como Deus quer que viva, quer que nós vivamos. Uma vida justa, uma vida leal, uma vida verdadeira, uma vida em verdade, superar as tentações. Mas olha o risco que Deus correu de Jesus nascer e se envolver com as coisas do mundo e nunca mais voltar. Jesus foi tentado em todas as áreas, e poderia ter caído, porque ele estava no físico aqui, em carne e osso como humano. E se Jesus tivesse caído,
Deus perderia Jesus para sempre. Então, Deus teve que ter uma renúncia muito grande. Ele enviou seu único filho por amor a nós. Pensa você, pai e mãe, se você for pai e mãe, você entregar o teu único filho por amor a uma nação, por amor a pessoas que nem faziam o que deveriam ser feito para ser merecedores disso. Você entregaria? Deus entregou por amor a mim e por você. Imagine o sofrimento de Deus. Entregar o teu único filho, fazer ele nascer de uma mulher, vir à terra, viver tudo o que viveu aqui, viver todas as tentações e falar e acreditar que isso poderia sim dar certo, que era plano de Deus, mas poderia sim dar errado, porque Jesus estava em forma de homem, de ser humano, ele poderia ter caído em tentações. Deus teve que fazer uma renúncia muito grande para que o plano dele funcionasse. O segundo a renunciar uma coisa muito grande foi Jesus. Jesus é Deus. Jesus estava instituído da glória. Ele é espírito antes de descer à terra como homem. Ele era espírito, somente espírito, vivendo do bom e do melhor na sua glória junto com o Pai e o Espírito Santo. Ele teve que renunciar tudo isso para cumprir o plano do Pai. Ele teve que vir, se fazer homem, descer como homem, viver todo o sofrimento, toda a tentação, viver todo o sofrimento de morte de cruz, que é a pior morte que existe na face da terra. Ele teve que se dispor a isso para poder cumprir os planos do Pai. E o mais incrível é que quando ele estava perto de morrer, ele foi para o monte orar e pediu 3 vezes: Pai, passa de mim esse cálice, se for da tua vontade, senão que se cumpra a tua vontade, mas passe de mim esse cálice. Ele estava angustiado, ele estava aflito, ele não queria passar por tudo isso. E olha que incrível, ele fez, ele passou, porque era da vontade de Deus. Ele fez o que precisava ser feito para que a glória de Deus fosse restaurada, para que nos fosse entregado de novo o domínio na terra, para que nos fosse perdoado os pecados. Então, assim, Jesus fez o que precisava ser feito. Jesus não fez aquilo que o coração dele queria, aquilo que ia agradar o coração dele. Jesus fez o que Deus queria que ele fizesse. Por mais que o coração de Deus estivesse doendo de ver o único filho dele sofrendo, por mais que o coração de Jesus estivesse doendo de ter que passar todo o sofrimento, Jesus fez o que precisava ser feito. Ele renunciou a si mesmo para que os planos do Pai fossem cumpridos, não pela vontade de Jesus. Jesus não queria sofrer e morrer, mas porque o Pai, o coração dele estava tão voltado ao coração do Pai que ele obedeceu. E foi cumprido, foi nos dado de volta todo o governo. Então, Deus precisou fazer muitas renúncias. Jesus precisou fazer muitas renúncias. A terceira pessoa que precisou renunciar para que tudo isso acontecesse foi Maria. Maria, a que concebeu Jesus no seu ventre. Maria lá, olha só, lá em Lucas 1, 26 ao 38, fala que um anjo apareceu para Maria e falou que ela ia conceber o filho do próprio Deus. Imagina o tanto que Maria não era uma mulher conforme o coração de Deus, para Deus escolher ela para gerar o próprio filho. Agora pensa só, naquela época, quando acontecia alguma coisa, adultério principalmente, quantas vezes a gente viu na Bíblia adultérios acontecendo, o que acontecia com a mulher que adulterava? Ela era apedrejada e morta. Então Maria, quando ela recebeu o anjo, e ela falou assim: mas eu não conheço nenhum homem, quer dizer, eu não tenho intimidade com nenhum homem para conceber um filho. E o anjo falou: não, o Espírito Santo vai descer sobre você e você engravidará, e esse filho se chamará Jesus, e ele virá para salvar o seu povo. E lá em Lucas capítulo 1, versículo 26 até o 38 está falando sobre isso. E Maria,
ela sabia o risco que estava correndo. Ela estava comprometida com José. Ela estava comprometida. E o compromisso naquela época, o noivado naquela época, não podia ser voltado atrás. Então, ela estava comprometida com José. Se ela aparecesse grávida antes do casamento ser consumado, ela seria apedrejada. Ou ela seria morta, apedrejada até a morte. Porque isso era inconcebível naquela época. Não tinha opção disso naquela época. Então, assim, ninguém ia ser pacífico com ela, porque ninguém ia acreditar que ela estava grávida do Espírito Santo. Então, Maria, ela se prontificou e aceitou aquilo que o anjo falou. Então, ela teve uma renúncia muito grande. Ela renunciou quase que a própria vida para que o projeto de Deus fosse consumado e que tudo que aconteceu fosse consumado, assim como o profeta Isaías falou que ia acontecer, que ia vir um homem e que ele ia nascer de uma virgem, ia ser filho do próprio Deus, e ele ia se chamar Emanuel, que significa Deus conosco. Então, lá em Isaías, ele está falando isso. Então, Maria, ela teve que ter Imagina, chegar em você e falar assim, você vai ficar grávida, e se tudo der errado, você vai ser morta. Não foi isso que Deus falou, mas é isso que ia acontecer. Não foi isso que o anjo falou, mas foi isso que ia acontecer. Cara, se der tudo errado, ela ia ser morta. Porque as pessoas não iam poupar a vida dela. Porque naquela época era assim. Naquela época, as mulheres eram apedrejadas quando fossem acusadas de traição. Imagina ela desposada com José e chegar grávida, sendo que ela não teve nada com José. Cara, traição. Ela adulterou antes mesmo de casar. Ela ia ser apedrejada até a morte. E ela sabia de tudo isso. E mesmo assim ela aceitou. Ela renunciou toda a segurança que ela tinha de estar desposada, de estar noiva, de casar, de viver uma vida já toda planejada. Ela se renunciou para que os planos de Deus acontecessem na vida dela. Ela simplesmente confiou e fez aquilo que ela foi orientada a fazer porque ela acreditava. Ela amava Deus, ela agia segundo o coração de Deus e ela devia ter um relacionamento tão grande com Deus, que Deus a escolheu. E o anjo apareceu para ela. Gente, o anjo não aparece para qualquer pessoa. Anjo não aparece para qualquer pessoa. O anjo apareceu e conversou com ela. Imagina o relacionamento que ela tinha com Deus, para Deus olhar e falar, é ela. Falou, oh, meu Deus, que o Senhor me ajude a ser como Maria eu quero ter intimidade que ela tinha com o Senhor, ao ponto do Senhor olhar para ela e ver ela como uma pessoa perfeita para gerar o teu filho. E assim, nós já falamos de Deus, Jesus e Espírito Santo, as renúncias deles, ou Deus, Jesus e Maria, as renúncias que eles tiveram para que o projeto de Deus fosse cumprido. A quarta pessoa foi José. José, ele estava desposado de Maria, ele estava noivo de Maria. E lá em Mateus 1:18, Maria chegou em José e contou tudo que o anjo falou. Só que é muito difícil. Falei, como que ela vai aparecer grávida, sendo que eles estão noivos? Então, se ele continuasse, ou as pessoas iam acreditar que ele abusou de Maria, ou o que eles tiveram intimidade antes do casamento. Então, era difícil acreditar. É difícil acreditar em tudo que Maria falou. José falou assim, ele resolveu romper com Maria. Ele resolveu acabar o relacionamento com Maria, mas ele amava ela tanto que ele não podia romper e continuar na cidade. O que ele falou para ela? Ele falou assim, eu vou embora de madrugada, escondido, para que ninguém veja. E quando ela aparecesse grávida e todo mundo percebeu que ele fugiu, as pessoas iam colocar toda a culpa nisso em José. E aí eles iam culpar José e iam poupar Maria. Então ele resolveu ir embora de madrugada para que a vida dela fosse poupada. Olha que lindo! Por amor a ela, ele resolveu fugir para que não apedrejassem ela, mesmo ele sabendo que aquele filho não era dele, porque ele nunca teve intimidade com ela.
Ele poderia, de outra forma, acusar ela e falar que não acreditar naquilo que ela falou, não acreditar que o anjo apareceu, que ela estava grávida de Deus, e acusar ela que ela teve intimidade com outro homem antes do casamento, e assim ela seria apedrejada e morta. E a honra dele ficaria intacta. Mas por amor a Maria, ele falou, não, eu vou embora de madrugada sem que ninguém me veja, para que quando descobrirem que ela estivesse grávida, a vida dela fosse poupada. Só que, antes dele ir embora, o anjo apareceu para ele em sonho e explicou tudo o que ele falou para Maria. E José acordou e acreditou. E renunciou tudo, ele teve que acreditar. Gente, que relacionamento que José também devia ter com Deus para acreditar, para o anjo aparecer em sonho, falar tudo o que tinha para falar e José acreditar quando acordasse. E não ficasse pensando, isso é coisa da minha cabeça, sabe? Então, o relacionamento de José com Deus também devia ser maravilhoso, devia ser de uma intimidade tão grande para que ele acreditasse tudo isso. José renunciou o fato dele não ser o pai de sangue dessa criança e ele abraçou Maria e ficou com ela e criou Jesus como teu filho, mesmo sabendo que não nasceu do próprio sangue dele. Então José renunciou, ele precisou renunciar tudo aquilo que ele pensava. Ele renunciou, ele ia fugir, ele deixou de fugir, ele continuou com Maria. Mesmo naquela época, essas regras serem tão pesadas, mesmo que naquela época, criar filho de um outro homem, se ele não acreditasse que fosse Deus, criar filho de um outro homem não era uma condição uma condição boa naquela época. Hoje é normal, mas naquela época não era. Era uma condição de traição, e traição era resolvida com morte. Então José renunciou, olha o tanto que José renunciou, ele teve que acreditar. Ele continuou com Maria, ele criou Jesus. Ele renunciou tudo aquilo que ele pensava, ele renunciou às regras da época, ele renunciou o direito que ele tinha de acusar Maria de traição. Ele renunciou tudo para que os planos de Deus pudessem ser cumpridos. E aí Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus passou por tudo que ele tinha que passar. Jesus morreu na cruz, ressuscitou, venceu a morte, venceu o diabo, pegou das mãos do diabo todo o domínio da terra que Adão e Eva tinham deixado de mãos dadas para ele, de mãos beijadas para ele, e entregou na nossa mão de novo. Agora eu vou te perguntar, para que ele fez isso? Para que Jesus fez tudo isso? Para que todas essas pessoas, para que Deus, Jesus, Maria, José passaram por tudo isso? Se você não acredita que você nasceu para ser abundante. Eu vim de Jesus. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus, Deus, não passou todo o sofrimento e toda a renúncia que ele passou para você viver em miséria. Jesus não viveu, morreu, se sacrificou, tudo que ele fez para que você vivesse em miséria. Maria não tomou uma atitude de quase morte para que você vivesse em miséria. José não renunciou todos os direitos dele, tudo o que ele tinha para renunciar naquela vida, criando um filho que não era dele, correndo risco de morrer para que você vivesse em miséria. Veja o plano que Deus fez para que você tivesse em tua mão o domínio de tudo de novo. Deus não te criou para que você vivesse numa caixinha pequenininha, moldada pela sociedade para você agradar os outros. Deus te criou para que você tivesse governo e governo do mundo. Governo do mundo. Está nas tuas mãos o governo do mundo. Você nasceu para governar. Você é filho do Deus Pai Todo-Poderoso. Você é filho do Criador do universo, da terra e de tudo que nela há. Você é filho e você veio para que você tivesse comunhão com Deus, para que você ame Ele sobre todas as coisas, ame ao próximo como a ti mesmo e usufrua de tudo que Ele criou. Deus criou o mundo para a gente usufruir dele e não para a gente sofrer em cima dele. Então, o que você está fazendo? Você não consegue renunciar
Eu tô falando você, mas sou eu. A gente não consegue renunciar nada por causa de Jesus. A gente não consegue entender que a gente nasceu para vencer, que Cristo já venceu por nós. A nossa obrigação é vencer na vida para que os sacrifícios deles sejam compensados. Agora, para que Deus renunciou tanto, entregando o seu único filho? Para que Jesus morreu na cruz, sofrendo, angustiado, não querendo fazer isso, mas fazendo isso pela vontade do Pai? Por que Maria se colocou à mercê da própria morte para poder carregar o Filho de Deus? Por que José renunciou tudo isso, renunciou todos os conceitos daquela época para que o plano de Deus fosse cumprido? Para que chegasse hoje, a gente nem moral desse para Jesus? Para que chegasse hoje, a gente olhasse para a nossa vida e achasse que é normal sofrer, que é normal viver na miséria, que é normal ter relacionamentos tóxicos, que é normal a gente não conseguir honrar pai e mãe, honrar as pessoas que estão à nossa volta, que a gente não conseguisse ter relacionamento com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, achar que é normal ter uma vida miserável em todas as áreas. Eu não falo miséria só de financeiro não, mas também do financeiro, mas miséria nos relacionamentos, mendigar relacionamento. Deus não te criou para isso, mas cabe a você pegar o que Ele fez, pegar o domínio que Ele deixou nas tuas mãos e mudar a situação da tua vida. Olha tudo que Deus fez. Olha o plano perfeito que Ele criou. Ele já venceu o inferno por nossa causa. Ele já venceu tudo por nossa causa. Ele já fez o milagre. A gente insiste em pedir um milagre para Deus. Deus, faça um milagre na minha vida financeira. Deus, faça um milagre no meu casamento. Deus, faça um milagre na minha vida com os meus filhos. O milagre é você. Você tem milagre todos os dias. Toda vez que você acorda, abre os olhos, um milagre aconteceu, porque em você ainda habita o fôlego de vida. Se você precisa que mude a sua vida, em qualquer área da sua vida, vá. A palavra de Deus fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo está destruído por falta de conhecimento. Se você se sente uma pessoa destruída, fracassada, vá procurar conhecimento. Vá estudar o que Deus quer de você, o que Deus precisa que você faça. Vá atrás. Minha vida financeira está destruída, então eu vou estudar sobre finanças. Minha vida conjugal está destruída, eu vou estudar a parte emocional, inteligência emocional, para saber o que eu preciso fazer para melhorar isso. Se minha vida espiritual com Deus está destruída, eu vou correr atrás de reatar meu relacionamento com Deus. Gente, nossa vida é 100% espiritual. É 100% espiritual. A parte espiritual não é só quando você está na igreja. A parte espiritual é desde quando você acorda até o momento que você dorme, e o momento que você está dormindo também é espiritual. 100% espiritual. Então busque de Deus aquilo que você nasceu para viver. Inteligência espiritual. Busque conhecimento espiritual. Inteligência emocional. Busque entender sobre as suas emoções. Por que você sente isso? Por que você sente assado? Por que você se acha assim? Por que você se acha assado? Se você não venceu na vida ainda, você não está vivendo ainda a vida que Deus te deu. Você nasceu para ser vencedor, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Inteligência intelectual. Se prepare, se capacite. Na parábola, na segunda-feira passada, eu falei sobre a parábola dos talentos. Deus entregou o Senhor. A parábola diz que o Senhor, digamos, vamos intitular como o Senhor da fazenda, por exemplo. Não está falando de fazenda lá, mas só para poder contextualizar. O Senhor, o dono de uma fazenda, ele tinha 3 servos e ele entregou talentos conforme a sua capacidade. Então, para um servo ele entregou 5 talentos, para outro servo ele entregou 2 talentos e para outro ele entregou 1. Então, todos eram servos. Por que um recebeu mais do que o outro? Porque Deus entregou, o Senhor entregou conforme a sua capacidade. Falou assim, ó, vou entregar, eu vou viajar e quando eu voltar, eu vou querer prestar conta daquilo que eu te entreguei. Então, eu estou te entregando 5. Então, ele entregou o que pegou 5 talentos, ele conseguiu multiplicar por 5. Ele fez o que tinha que ser feito e multiplicou por 5. O que pegou 2 talentos, multiplicou por 2. E o que pegou 1 talento, simplesmente ficou com medo, não fez nada, enterrou o talento dele e não multiplicou. Então, o que entregou 5 talentos, multiplicou por 10, ele falou, servo bom e fiel. Foste fiel àquilo que eu te entreguei e multiplicou. Então, por isso, você vai cear comigo.
que pegou 2 talentos e multiplicou, servo bom e fiel, porque multiplicaste aquilo que eu te deste, você vai cear comigo. O que pegou 1 talento, devolveu 1 talento. Devolveu somente aquilo que o teu Senhor tinha te entregado. E ele falou, servo mau, preguiçoso, porque não foste fiel no pouco, no muito não te colocarei. Nesse sentido, assim. E o que fala essa palavra? Deus espera a gente multiplicar aquilo que ele deu pra gente. Multiplicar. Deus não quer que a gente viva na miséria, naquilo no pouco. O que Deus já te deu? O que você tem feito com o que Deus te deu? A gente não cuida nem do que Deus nos deu. Se Deus nos deu uma casa, a sua casa tá organizada, tá bem feitinha, tá limpinha, tá conforme, você tá cuidando da bênção que Deus te deu. Deus te deu um carro, seu carro tá ok, seu carro tá bonito, Deus te deu um filho, seu filho tá ok, você tem relacionamento com ele, seu relacionamento tá intacto com ele ou tá quebrado, seu casamento tá intacto, tá quebrado ou tá quebrado. Então, Deus nos dá conforme a nossa capacidade. Se você olha para a tua vida e acha que tem pouco, se capacite para que Deus possa te entregar mais. Se capacite, corra atrás de conhecimento, inteligência intelectual. Paga inteligência espiritual, depois inteligência emocional, inteligência intelectual. Só que as pessoas ficam martelando só na intelectual, só em conhecimentos intelectuais, conhecimentos do mundo. Não adianta nada, você tem inteligência intelectual, não tem inteligência emocional para administrar suas emoções e a gente coloca tudo a perder se a gente não tem inteligência emocional e muito menos a espiritual, que a gente não vai entender o contexto de toda a nossa vida se a gente não tiver inteligência espiritual. Então Deus está esperando você se capacitar para entregar mais na tua mão. Eu falo você e eu, tá? Então, gente, essa palavra de hoje. Houve muita renúncia de Deus, de Jesus, de Maria, de José e de muita gente na Bíblia, porque tudo na Bíblia, desde quando o mundo foi criado e o domínio da terra foi perdido para Satanás, muita gente teve que ter muita renúncia para que todo o projeto de Deus chegasse em Jesus e que tudo fosse revertido e fosse nos devolvido o domínio da terra. O domínio da tua vida está nas tuas mãos. O controle da tua vida é seu, não é de Deus. Ele entregou para você o domínio. Deus é o comandante. Ele vai comandar você. Ele não vai controlar a sua vida. Quem controla a sua vida é você. Quem toma as suas decisões é você. E quem colhe os resultados da sua decisão também é você. Então não fique esperando, Deus está no controle. Não, Deus não está no controle. Deus está no comando. Imagine você jogando videogame, utilizando o controle, e Deus está aqui do lado. Vai pra direita. Vai pra direita. Você vai apertar a direita. Você vai decidir apertar a direita e escutar o que Deus está falando. Mas se você quiser apertar a esquerda, você também tem disponibilidade de apertar para ir para a esquerda. Então, você está lá jogando e Deus está aqui. Vai para a direita. Fala assim, não. Aí você aperta, você acha melhor ir para a esquerda, você vai para a esquerda. Deus fala, vai para a esquerda, você acha melhor ir para a direita, aperta para a direita. Então, quem está com o controle da sua vida nas mãos é você, não é Deus. Deus não tem o controle da tua vida porque Ele te deu livre-arbítrio. Ele não vai contra a palavra dele. Então, você tem o controle da tua vida. Deus está no comando, Ele está te comandando. Você decide se você vai escutar o comando de Deus e obedecer o comando dele. Ele tem o melhor para a tua vida. Mas Ele não vai invadir a tua vida e obrigar você a fazer o que Ele quer. Porque Deus é educado. Deus não é igual o diabo que invade, que pega, que rouba, que destrói. Deus é educado. Deus é um gentleman. E Ele vai fazer somente aquilo que você permitir que Ele faça. Então, corra atrás da sua vida extraordinária. Tá nascendo um novo ano aí. O que você vai fazer? Para ter o domínio da tua vida de volta nas suas mãos. Para parar de olhar o que os outros falam, o que os outros fazem. Para parar de se comparar com os outros. Para resolver os conflitos da melhor forma possível. Para se posicionar. Você vive o que você tolera. Você vive somente o que você tolera. Em todas as áreas da sua vida. Se você tolera desrespeito, você vai viver desrespeito pro resto da vida. E você vai acabar desrespeitando também, porque você vai viver aquilo que o teu ambiente proporciona para você. Então, decida, corra atrás, investe em você, investe em conhecimento, tenha relacionamento com Deus, volte o teu relacionamento com Deus. Volte, corra atrás, estude inteligência emocional, estude a Bíblia, vai saber as promessas de Deus para a tua vida. Porque se você souber aquilo que Deus quer para você,
aquilo que Deus almeja para a tua vida, você não perde a esperança de dias melhores. Você sempre vai estar fortificado em Cristo Jesus, no Espírito Santo, no Deus Pai Todo-Poderoso. Estude inteligência emocional para você entender como utilizar suas emoções na intensidade certa e no tempo certo. Estude, se capacite para que as oportunidades cheguem em você e você tenha a capacidade de aceitar o melhor. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pelas pessoas que passaram por aqui hoje. Eu te agradeço, Pai, por estar presente, por estar aqui, por nos trazer conhecimento. Eu te agradeço, Senhor, por todas as nossas vidas. Te agradeço pela casa onde eu estou. Eu te agradeço pela vida da minha amiga que está aqui nessa casa, da família dela, do marido, dos filhos. Te agradeço, Pai. E te peço, Espírito Santo, esteja conosco em todos os segundos da nossa vida, nos direcionando, nos mostrando aquilo que a gente precisa mudar. Abre os nossos olhos, arranca as camas dos nossos olhos, nos mostre aquilo que nós mesmos precisamos mudar, para que as coisas à nossa volta também mudem, Pai. Obrigada, Senhor, obrigado pelo fôlego de vida, obrigado por esse dia maravilhoso, obrigado pelas pessoas que estão à nossa volta, pelas pessoas que nos amam, as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que convivem com a gente. Obrigado, Pai, pelas dificuldades que nós passamos na nossa vida, porque até nas dificuldades nós aprendemos, nós nos capacitamos e através das dificuldades nós nos capacitamos para viver o melhor da nossa vida, que é aquilo que o Senhor quer para nós. Obrigada pelo deserto. Deserto é lugar de capacitação. Obrigado, Pai, por tudo que acontece, porque eu sei que tudo que acontece me levará àquilo que o Senhor quer que eu aprenda para viver aquilo que o Senhor me fez nascer para viver. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, teu reino, poder, honra e glória para todos sempre. Amém. Hoje não vai ter ativação matinal, mas eu vou deixar aqui uma música. Eu vou colocar aqui uma música. E a letra dessa música é magnífica. E escutem, eu coloquei, acho que foi o último post que eu fiz no meu feed, essa música aqui, pra... Vai lá e dá uma olhada na letra e busque, é do Daniel Berg, o nome dela é Tempo. Daniel Berg, Tempo. Gente, é tempo de mudar. É tempo da gente mudar e viver o melhor de Deus pra nossa vida. Olha só. É tempo de voltar, pôr as coisas no lugar. Corre que dá tempo, porque o dono do tempo já está pra chegar. Tempo de perdoar, mesmo sem se abraçar. Pois o tempo é passageiro e ele passa ligeiro. Quando vai não volta. Tempo de rever os conceitos, consertar os erros, voltar ao primeiro amor, aonde tudo começou. Meus
volte ao começo e não seja o mesmo. Deus te criou para ser muito mais do que a gente acha que a gente é. Deus te criou para ser maravilhoso, Deus te criou para ser muito, não para ser pouco, para viver o muito dessa terra. Venha a nós o vosso reino. O céu é aqui. Vamos viver o melhor dessa terra antes da gente ir para a eternidade. A eternidade, ela existe com Deus e também sem Ele. Vai depender das nossas obras aqui na terra. Mas o céu, você vai viver aqui. Deus criou a terra para a gente viver. O céu é dele, mas a terra ele entregou para a gente. A gente precisa viver o melhor dessa terra aqui, porque é isso que Deus quer. Tá? Não seja mais o mesmo. Busque, corra atrás, mude, vá. Você tem toda a capacidade do mundo para vencer nessa vida. Você vai viver essa vida toda como? Deus não quer que você viva em miséria, em sofrimento. Não é isso que Ele planejou para você. Mas se você vive isso, é porque você está colhendo aquilo que você mesmo plantou. Então, corra atrás de mudar. Você é o único que tem capacidade de mudar a sua vida. Deus não vai invadir sua vida e fazer aquilo que você não permita que Ele faça. Viva uma segunda-feira extraordinária. Uma semana extraordinária. Só que só vai depender de você isso acontecer. Deus abençoe.